Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Juízes, capítulo 10. Tolá e Jair. Depois Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodo, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Issacar, morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida, apareceu Jair na terra de Gileade. Jair foi um líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que montava 30 jumentos, e os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidade de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os amonitas escravizaram o povo de Israel, e mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus. O Senhor adoraram o Deus de Baal, de várias cidades, a deusa Astarote, e também os deuses de Síria e de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com o israelita e deixou que sofresse nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram o israelita e escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra a tribo de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim, Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os amonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu salvei deles. Mas assim mesmo, vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso eu não vou mais ajudá-lo. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles ajudem quando vocês estiverem em dificuldade. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faz de nós o que quiser, mas salva-nos hoje, por favor. Então, eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então, o exército amonita veio acampou em Mispa, e os chefes dos povos de Gileade combinaram que o homem que comandasse o israelita na luta contra os amonitas seria chefe dos moradores de Gileade. Juízes, capítulo 11. Jefté, na região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente, seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam, e odeio tanto que me fizeram sair da casa de meu pai. Como que vocês me pedem ajuda agora? Estão em dificuldade? Nós viemos falar com você, porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der vitórias, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam: Sim, nós faremos como você disse. O Senhor é nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito.
Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas, e os mensageiros disse: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram meu país? O rei dos Amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio de Amon até o rio de Jaboque e Jordão. Agora, sem lutar, vocês devem devolver minha terra. Jefté mandou os outros mensageiros ao rei dos Amonitas com a seguinte resposta: o povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Golfo Nacaba, daí até Gá. Eles mandaram mensageiros dos Edomitas, pediram licença para passar pelas terras, mas eles não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Amonitas e dos Moabitas, chegaram até a parte do leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon, acamparam, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiro de Sião e o rei amorreu de Hesbom e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderes chegar à sua terra. Mas Sião não deixou, levou todo o seu exército, acampou em Jaza, atacou o povo de Israel. Mas o Senhor Deus de Israel fez com que os israelitas derrotassem Sião e todos os seus homens, e assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor Deus de Israel que expulsou os amorreus para o seu povo, o israelita. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Pode ficar com tudo que o Deus de vocês lhe deu, mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Se você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe, será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Hesbom e Aroer. Morou também as cidades vizinhas e todas as outras cidades da margem do rio Arnon. Por que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal quando lutam contra mim. O Senhor é juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos Amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté. E ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizerem que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra, e oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aró até perto de Minite. 20 cidades ao todo, continuou até Bel Quererim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. A filha de Jefté. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, e ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem que ser você que me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor, Deus faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas, chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois de 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorarem pela filha de Jefté, o gileadita.